que Deus decide então falar. As suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Vai valer a pena e você vai ver. Toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Ele está contigo e vence a batalha. Vai valer a pena e você vai ver. Nos detalhes Deus está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Que é você. Fala, enfermagem! Que alegria tê-los aqui em mais uma live. Quero desejar a todos uma excepcional noite. Seja bem-vindo você, meu aluno, você, minha aluna, para essa aula incrível.
para essa live sensacional. Você, aluno aqui do Titio Ivo, aluno do Descomplica Enfermagem, rumo à aprovação, uma aprovação da EBSER. E aí, já pensou você servidora pública, você empregado público, servindo ao seu país como enfermeira concursada? Um sonho de muitos, não é? Mas poucos conseguem chegar até lá. E o que difere você desses poucos é que você não desiste. Você não vai desistir e vai se destacar e vai conseguir a tua sonhada aprovação. Turma, na live de hoje eu escolhi um tema bastante diferente. A gente vai conversar aqui sobre as principais escalas que caem em concurso. Eu acredito que você nunca viu nenhuma live para concurso parecida como essa. Ivo, como assim nós vamos falar sobre escalas para o concurso? Escala para concurso. Então, como é que é cobrada a escala de Braden? Como é que é cobrado a escala de Coma de Glasgow, a escala de Ramsay, a escala de Haas, a escala de Elpo, enfim. Todas essas escalas, na verdade, as principais delas, a gente vai abordar aqui. Nós vamos abordar 5 escalas para você pegar essas escalas. Ei! Tu vai pegar essa escala, todas elas, e vai colocar na tua cabeça para tu nunca mais esquecer. Porque, Ivo, essas escalas caem? Ivo, mas a prova, quando cai, cobrando uma escala dessa, é uma questão de nível fácil ou difícil? Depende. Às vezes, ela só pergunta assim, ó, quais parâmetros são avaliados na escala? Aí isso é sua obrigação saber. É tua obrigação saber disso. Obrigação. Você não sabe, você não vai em primeiro lugar porque você sabe disso, não. É sua obrigação. Todavia, existem algumas perguntas que são um pouco mais danadinhas, digamos assim, onde ela dá um caso clínico, pede para você pontuar e classificar. Se é um médio, moderado, alto, dependendo do quanto a escala estratifica algum parâmetro, tá certo? E para esse tipo de questões, essa questão mais difícil que eu estou fazendo essa aula aqui. É para essa especificidade que eu estou te preparando na aula de hoje. Eu estou te preparando aqui não para responder uma questão que todo mundo vai acertar se estudar ou se não estudar. Eu vou preparar, estou fazendo essa aula aqui, estou ao vivo com você para te dar um direcionamento da aprovação. Por isso, me permite aqui rapidamente eu me apresentar. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles, sou fundador deste canal Descomplica Enfermagem. Atualmente sou servidor público do estado aqui do Ceará, atuo no Hospital Albert Sabin. E ano passado eu fui primeiro lugar para a prova de especialista em urgência e emergência. E eu estou aqui para EBSER. Eu estou aqui hoje compartilhando os meus conhecimentos com você sobre concurso público. Também sou professor do maior preparatório de concurso do Brasil, que é o professor Rômulo Passos. Um cheiro, professor Rômulo. Um abraço aí para toda a equipe. E eu estou aqui para contribuir para a tua formação. Eu quero contribuir rumo à tua aprovação. Por isso que vamos ter lives. Atenção, já coloca no teu calendário, viu? Nós vamos ter lives todas as quintas-feiras, religiosamente. Quinta-feira, às 20 horas e 2 minutos. E mas por que 20 horas e 2 minutos? Porque sim, eu recebi um direcionamento que, rapaz, se você colocar às 20h02, você vai ter sucesso nessas lives. Só vai para as lives quem for aprovado. Por isso que às 20 horas e 2 minutos a gente está aqui entrando ao vivo com vocês. Maravilha? Já deixou teu like no vídeo? Já deixou teu like na live? Já deixou? Já deixou? O Natal acabou de passar, o Ano Novo está por vir e você está aqui estudando comigo. Isso é um sinal da aprovação. Então não esquece de deixar teu like. Se não for pedir muito, inscreva-se no canal se você não faz parte ainda do Descomplica Enfermagem. E se você quiser dar uma moral pra gente, tem aqui um superchat que você pode mandar uma contribuição pra gente manter aqui os estúdios do Descomplica Enfermagem, ou então ser membro do canal e se tornar uma embaixadora do Descomplica Enfermagem, onde você estará incentivando e apoiando a educação na enfermagem brasileira. No mais, turma, deixa o like, inscreva-se no canal, pegou caneta, pegou papel e pegou a tua água, que a gente vai começar agora a nossa aula. E ei, olha só, eu trouxe aqui para vocês as principais escalas que mais caem no concurso. Quais escalas são essas? A gente tem aqui a escala de Braden. Para que serve a escala de Braden? A escala de Braden avalia o risco do paciente de desenvolver lesão por pressão.
A escala de Braden é a única escala que avalia isso? Não. Tem a escala de Norton, tem a escala de Waterloo, existe a escala de Evarucci, existe a escala de Glarmagun, da pediatria. Para cada público existe uma escala diferente. Porém, a que mais cai é a Braden, por isso que a gente vai falar sobre a Braden. Temos a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela vai avaliar o TCE. A princípio, ela foi criada para avaliar se o paciente teve um trauma crânioencefálico, um traumatismo craniano leve, moderado ou grave. Todavia, ela já está sendo, hoje algumas questões botam só assim, ó. Qual é a escala utilizada para avaliar o coma do paciente? A resposta seria escala de coma de Glasgow. A escala de Apgar vai avaliar aí a questão do RN ao nascer, da boa resposta do recém-nascido quando ele nasce, quando ele sai do meio intrauterino, a sua adaptação ao meio extrauterino. Temos a escala de Aldrich-Krulik, que é utilizada na sala de recuperação pós-anestésica, que através dela a gente vai ver quando esse paciente está saindo ali do estado de sedação e vendo as suas adaptações para o desmame dessa sedação e quanto ele estaria apto para dar a alta da sala de recuperação pós-anestésica para o setor de origem. E temos a escala de Ramsay. A escala de Ramsay é uma escala de sedação, tá? Nós temos duas escalas de sedação, que é a escala de Ramsay e também temos a escala de Hess. Ramsay e Hess são escalas de sedação. E é diferente da escala de coma de Glasgow? Sim. Por quê? Olha só, vamos ver se você sabe disso. Eu não posso aplicar a escala de coma de Glasgow para pacientes que estejam, por exemplo, alcoolizados, porque ele está com um rebaixamento do nível, com seu nível de consciência alterado por conta de uma droga, por conta ali do álcool. Eu não posso utilizar a escala de coma de Glasgow para o paciente que está com pseudanalgesia, porque ele está utilizando medicamentos para isso. Para esses casos, eu utilizo a escala de Ramsay ou a escala de Hess. Okay? E é sobre estas escalas que a gente inicia a nossa aula, falando sobre a nossa belíssima escala de Braden. Rapaz, eu amo a escala de Braden, rapaz, eu adoro, eu acho maravilhosa. E cai, viu? Rapaz, não é que cai pouco não, mas cai muito. Primeiro, o que é que você precisa saber sobre a escala de Braden? Saber o que é que ela avalia. Então, ela vai avaliar o risco do paciente de desenvolver o quê? Lesão por pressão. Pronto. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Qual é o segundo ponto que você precisa saber, que é inerente à sua prática? É você entender quais pontos são avaliados aqui. Então, você vai perceber que a gente avalia 6 parâmetros. Então, escala de Braden tem 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ela avalia 6 parâmetros. Quais são? Número 1. Ele vai avaliar a percepção sensorial do paciente. 2. A umidade do paciente. 3. O grau de atividade. O 4. O grau de mobilidade. E mobilidade está relacionado a ele conseguir mudar de posição. 5. Avalia-se a nutrição. E 6. Fricção e cisalhamento. Então, isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça. Então, olha aqui para mim. Quais são os 6 parâmetros que a escala de Braden avalia? Percepção sensorial, atividade, mobilidade, umidade, fricção e cisalhamento e nutrição. 6 pontos. Escala de Braden avalia o que mesmo? Escala de Braden avalia o risco do paciente de ter lesão por pressão. Quanto maior a pontuação, menor é a chance dele de ter lesão por pressão. Então, olha só. Quanto maior a pontuação, menor vai ser o risco. É importante você saber isso daqui. Então, quanto maior, melhor. Em relação à pontuação, como é que se dá? Todos os parâmetros aqui se pontua de 1 a 4, com exceção do fricção e cisalhamento, que se pontua apenas de 1 a 3. Ivo, eu tenho que saber, seja sincero, Ivo, eu tenho que saber um por um desses parâmetros? Sim. Ivo, tem alguma dica, algum bizu pra gente? Então, como é que você aprendeu a falar o idioma português com as suas milhares de palavras e variações e neologismos que possam existir?
Porque você pratica, né? Como é que você aprendeu a andar? Andando. Então, como é que você vai decorar isso daqui? Se todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, você se propuser a botar esta tabela no seu caderno e você escrever ela do zero, vamos lá, escala de Braden, bota lá tudo que ela avalia, bota os pontos e bota ali cada pontinho ali o que é que ele significa. Se você fizer isso assim que você acordar, e se você fizer isso antes de você dormir, 3 vezes na semana, e aí bota um espaço, né? Não faz segunda, terça e quarta, bota segunda, quarta e sexta, por exemplo, faz isso durante 3 semanas. Você vai perceber que essa escala ela vai ficar mais automática na sua cabeça. Ela vai ficar, você vai fixar essa escala na sua cabeça, assim fica mais fácil. A dica que eu dou para vocês é essa. Faz isso e depois me passa o feedback se você aprendeu ou não aprendeu a escala de Braden. Agora vamos lá. Se o paciente tiver com a percepção sensorial totalmente limitada, ele recebe 1 ponto. Se for muito limitada, 2 pontos. Levemente limitada, 3. E não tem nenhuma limitação, 4 pontos. Geralmente, as questões da prova utilizam essas palavras. Então, a percepção sensorial muito limitada, aí você já sabe que equivale ali a 2 pontos, tá? O grau de umidade, completamente molhado, o paciente está constantemente molhado, 1 ponto. Muito molhado, ou seja, a cada turno tem que trocar, 2 pontos. Ocasionalmente molhado, ou seja, troca mais de uma vez por dia, né? 2 vezes por dia, 3 pontos. E raramente molhado, 4 pontos, tá? Isso é quanto à umidade. Quanto à atividade, se o paciente for acamado, 1 ponto. Se ele for confinado à cadeira, se ele puder sair da cama e vir para uma cadeira de rodas, 2 pontos. Se ele anda ocasionalmente, 3 pontos. E se ele anda frequentemente, 4 pontos. Quanto à mobilidade, se for totalmente limitado, ele recebe 1 ponto. Se for bastante limitado, 2, levemente limitado, 3 e não apresenta limitações, 4. Tudo que não tem nenhuma limitação, nenhuma restrição, recebe-se 4 pontos. Nutrição, muito pobre, 1, provavelmente inadequado, 2, adequado, 3, excelente, 4. E aqui no fricção e cisalhamento nós temos 3 pontos. Ou ele tem um problema, ou ele está em potencial, ou ele não tem nenhum problema. É assim que a gente vai aplicar a escala de Coma é assim que a gente vai aplicar a escala de Braden, tá? E como é que a gente avalia a questão do risco dela? Olha só, um paciente que tem 15 a 18 pontos é um paciente que está aí em um risco baixo, certo? Paciente de baixo risco. Um paciente que tem de 13 a 14 pontos, risco moderado, risco alto de 10 a 12 e risco muito alto, muito elevado, paciente que tem 9 ou menos pontos, tá? Se você souber essas informações, escala de Braden, para que serve, quais parâmetros, a classificação dela e todas as suas pontuações, pronto, você já está apto a responder 100% das questões. Quer ver? Quer ver? Vamos responder aqui essa questão aqui, ó. Com relação à escala de Braden, assinale a alternativa correta. Vamos lá entender aqui essa alternativa. O score varia de 1 a 3, turma, 1 a 20, perdão, o score varia de 1 a 20? Não, né? Na realidade, eu tenho a pontuação mínima ali de quanto? Se a gente for calcular aqui, ó, pontuação mínima é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontuação mínima desse paciente são de 6 pontos. E a pontuação máxima, 23. Isso aqui é importante saber também, tá? Então, a escala de Braden varia de 6 a 23. 6 é a menor pontuação deste paciente. Ok? B. O score 9 é considerado risco moderado para abertura de úlcera por pressão? Turma, o score 9 é um risco moderado. Olha só o score 9 aqui, ó. 9 ou menos, ele está com risco muito alto. Então, não é risco moderado, e sim um risco muito alto. Por isso que a alternativa B também está incorreta, abobrinha. C. O principal objetivo dessa escala é avaliar a gravidade do paciente? Não, né, turma? Tá vendo que eu falei para vocês?
Para que serve a escala de Braden? Para avaliar o risco do paciente de desenvolver lesão por pressão. Então, a C está falando uma abobrinha. Sendo assim, não é a alternativa A, não é a B, não é a C, sobrou o item D. Os itens avaliados nessa escala são, vamos lá, percepção sensorial? Sim. Umidade? Sim. Atividade? Sim. Mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento? Sim. Então a gente tem como gabarito a letra D. Olha aí que maravilha. Que show de bola, não é isso? Então, como você pode observar, essa questão em específica, ela deu um arcabouço geral. Então, qual é a pontuação mínima e a pontuação máxima? 6 a 23. Um paciente com risco 9 é o quê? Muito alto risco. E o objetivo dela, avaliar o risco do paciente de ter lesão por pressão. O que é que se avalia? Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, fricção e cisalhamento. Ponto. É isso aqui que você precisa saber. Então, o gabarito da primeira questão, item D. Tá gostando da aula? Se estiver gostando, não esquece, deixa aquele like maroto. Vamos lá. Questão da FGV 2024. Um paciente do sexo masculino, 65 anos, com câncer do pulmão, estágio avançado, encontra-se, olha só, ele está acamado, roupas de cama ficam constantemente molhadas, a percepção sensorial está muito limitada, a mobilidade bastante limitada, a nutrição provavelmente inadequada e é um potencial para fricção e cisalhamento. De acordo com a escala de Braden, esse paciente apresenta o seguinte risco para desenvolver lesão por pressão. Então você tem que saber se é leve, moderado, leve, baixo, alto, muito alto. Como é que é aí? Como é que é? Aí vamos lá. Eu trouxe aqui a nossa pesca. Óbvio, certo? Até porque você não decorou. Eu trouxe aqui a nossa pesca aqui no cantinho para você, tá? Então, se tiver pequenininho, não, vai ficar assim mesmo. Dá um zoom aí no celular. Ó, paciente ele está acamado. Paciente acamado, ele recebe aqui, ó, quantos pontos? Paciente acamado está aqui, ó. Paciente acamado. Então, ele vai receber aqui 1 ponto. Então, acamado, 1 ponto. As roupas ficam constantemente molhadas. Onde é que a gente tem roupas constantemente molhadas? Ocasionalmente, muito molhadas ou completamente molhadas? Essas roupas constantemente molhadas, tem que entender que elas ficam completamente molhadas, certo? Então, também esse paciente vai receber 1 ponto. Percepção sensorial, muito limitado. Então, quanto à percepção sensorial desse paciente, totalmente limitado? Não, tá aqui, ó, muito limitado. Então, percepção sensorial muito limitado, ele vai receber aqui 2 pontos. Mobilidade, bastante limitado. Onde é que nós temos a mobilidade aqui, ó? Mobilidade bastante limitado. Ele vai receber 2 pontos também. Nutrição provavelmente inadequado, então a nutrição dele está provavelmente inadequado, ele vai receber mais 2 pontos. E o potencial para fricção e cisalhamento. Então, fricção e cisalhamento, ele tem um problema em potencial e ele vai receber mais 2 pontos. Se eu somar isso daqui dá quanto? 2 com 2, com 2, com 2, isso aqui dá 1, 2, 3, 4, dá 8, 9, 10. Esse paciente tem um total de 10 pontos. E aí, turma, 10 pontos. Vocês lembram qual é a classificação? Vamos lá, ó. 10 pontos é um paciente que se localiza aqui, ó, no risco alto para ter lesão por pressão. Por isso que o gabarito é a letra C. Talvez nesse momento você se pergunte, ai, mas não cai assim não. Ô, bebê, você está se preparando para a EBSER, concurso federal, nós estamos falando aí de R$8.000 por mês. Você acha que não pode cobrar? Você acha que não pode cobrar, bebê? Claro que pode. Banca, FGV, espere tudo da FGV. Tudo, inclusive nada. Então, espere tudo. Então, observe que ela deu para você aqui as características e não pediu a pontuação. Poderia pedir a pontuação? Poderia. Poderia pedir a pontuação. E poderia pedir a pontuação e a classificação, porque eu já vi questões cobrando tanto a pontuação como a classificação.
Beleza? Show de bola? Ok. Então aqui meu objetivo é ser bem direto ao ponto. Então falamos sobre a escala de Braden. Segunda escala que nós vamos avaliar agora é a escala de coma de Glasgow. Escala de coma de Glasgow, primordialmente, ela foi criada para avaliar classificar o traumatismo crânioencefálico. O que é que você precisa saber? A escala de coma de Glasgow, você já sabe a indicação dela, e eu vou te dizer agora quais são os itens que ela avalia. A escala de coma de Glasgow, basicamente, ela avalia 3 parâmetros, embora ele tenha recebido uma atualização que eu vou colocar aqui. Ó. Você vai avaliar resposta ocular, abertura ocular, perdão, resposta verbal e resposta motora e avaliação pupilar. Repete comigo. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e reação pupilar. Abertura ocular é o quê? Abrir os olhos. Resposta verbal é o paciente falar. Resposta motora é o paciente obedecer a comandos. E reação pupilar é a pupila contraída e dilatada. Sabendo disso, sabendo que a escala de Braden avalia esses 4 parâmetros, primordialmente ela foi criada apenas com esses 3, tá certo? Recebeu uma atualização que incluiu aqui essa 4, que é a avaliação pupilar, toda que algumas pessoas chamam de escala de coma de Glasgow P, incluindo aí a avaliação pupilar, tá certo? Então vamos lá. Em relação à abertura ocular, se esse paciente consegue abrir os olhos espontaneamente, então o paciente está lá, sentiu a sua presença, ele abriu os olhos, ele vai receber a melhor pontuação. 4. E aqui, quanto for maior a pontuação, melhor vai ser. Tá? Então, quanto maior a pontuação, melhor vai ser. Agora, você chegou perto do paciente, ele não abriu os olhos, mas você chamou por ele, Cláudio, aí ele, abriu os olhos. Se ele abrir os olhos ao comando, ele recebe 3 pontos. Então, espontâneo 4, ao comando 3. Se for preciso realizar uma pressão, ou seja, você faz um estímulo de pressão aqui no deltoide, você toca o paciente, faz um estímulo de pressão. Atualmente não se está utilizando mais o estímulo, a terminologia estímulo doloroso, estímulo de dor, e sim o estímulo à pressão. Você faz um estímulo de pressão e o paciente abre os olhos, 2 pontos. Se o paciente não reage, nem a comando verbal, nem a estímulo de pressão, ele vai receber 1 ponto. Ivo, o paciente recebe 0 pontos? Não, quase nunca o paciente recebe 0 ponto em alguma escala. A pontuação mínima geralmente são 3 pontos, ok? 3 pontos. Então, ausente é 1, ao estímulo de pressão são 2, a resposta verbal 3 e de forma espontânea 4. Ivo, e o que é esse NT aí? Esse NT é não testável. Se porventura o paciente apresente alguma limitação física, por exemplo, paciente de trauma está com edema nos seus olhos aqui na região periorbitária e você não consegue avaliar a abertura ocular porque está totalmente edemaciado. Então isso seria um NT não testável, tá? Então quando a abertura ocular seria isso. Quanto à resposta verbal, a resposta verbal ela vai variar de 1 a 5 pontos. E é interessante, porque a abertura ocular é de 1 a 4, a resposta verbal é de 1 a 5 e a resposta motora é de 1 a 6. Tá? Então é 4, 5, 6. Ocular, verbal e motora. A verbal é o seguinte, se o paciente está consciente, orientado, falando com você o que aconteceu, oi rapaz, você é o enfermeiro, né? Então, é que eu estava andando aqui de moto e aí passou um cachorro caramelo, eu caí, mas eu estava aqui com capacete, está tudo certo. Ele conta a história para você, a história está toda coerente, o paciente está orientado, ele recebe a pontuação máxima de 5 pontos. Agora, se ele estiver desorientado, o que é esse desorientado? Ele consegue conversar com você, mas algumas coisas não fazem muito sentido, não. Então, por exemplo, você pergunta que dia da semana é hoje é quinta, ele diz que é terça. Então, assim, ele respondeu a pergunta? Sim, ele respondeu. Ele falou um dia da semana? Falou. Ele falou um dia da semana certo? Não, por quê? Porque ele está confuso. Você perguntou quantos anos ele tem. Aparentemente, ela apresenta ter 30. Ele falou 18?
Tá um pouco confuso, né? Então, isso caracteriza-se uma desorientação. Ele responde a sua pergunta, mas não responde da forma adequada. Então, assim, ele recebe 4 pontos. Diferentemente de quando ele emite palavras, porque essas palavras são palavras aleatórias. Exemplo, seu Cláudio, o que foi que aconteceu? Caneta. O que é que caneta tem a ver com a história? Nada. Que dia é hoje da semana? Rapaz, é um peixe. Peixe é um dia de semana? Não, então observa que não tem nenhum nexo. São palavras inapropriadas. Nesse caso, ele recebe 3 pontos. Se ele emitir apenas sons, ou seja, gemidos, sons gemidos, ele vai receber 2 pontos. E se ele não tem nenhuma resposta verbal, ele recebe apenas 1 ponto. Tá? Então, consciente orientado, 5. Confuso nas palavras, 4. Palavras aleatórias, 3. Sons, 2. Ausente, 1. E NT? NT é alguma possibilidade onde a gente não consegue avaliar essa resposta verbal, tá? E por fim, a gente avalia agora a resposta motora. A gente vai dar um comando para esse paciente. Ô, seu Cláudio, eleve sua mão esquerda e aperte o meu braço. Então, ele vai elevar a mão esquerda e vai apertar o braço dele. Beleza, obedeceu a comando, 6 pontos. Agora, se ele não obedecer a comandos e você faz um estímulo de pressão e ele localiza essa dor, ele faz isso aqui, ó, ele está localizando a dor, ele vai receber, é um paciente que recebe 5 pontos. Agora, se ele faz uma flexão normal e essa flexão normal, ela tende a aproximar os braços do corpo, ele vai receber 4 pontos. Se for uma flexão anormal, onde ele tende a fazer esse movimento de retirada, ele recebe 3 pontos. E se for uma extensão, o paciente vai fazer esse movimento, ele vai receber aqui 2 pontos. E se não tiver nenhuma reação, ele recebe 1 ponto. Classicamente, turma, a escala de Coma de Glasgow, ela vai variar de no mínimo 3 pontos, 3, e no máximo até quanto? E no máximo até 15. Isso aqui é a forma clássica da escala de Coma de Glasgow. De forma que, se esse paciente tiver uma pontuação menor do que 8, ele é dito como um TCE grave. Se ele tiver uma pontuação entre 9 e 12, ele é um TCE moderado. E se tiver uma pontuação entre maior do que 13, ele vai ser um TCE grave. Tá certo? Classicamente é assim que a gente avalia a escala de Coma de Glasgow. Mas lembra que eu falei para vocês que a escala de Coma de Glasgow foi atualizada e foi adicionada quem? Foi adicionada a avaliação pupilar? Então, na avaliação pupilar a gente vai retirar pontos. Como assim nós vamos retirar os pontos? A gente vai avaliar as pupilas desse paciente. Observa que é diferente da abertura ocular. A abertura ocular se diz a respeito dele abrir os olhos. A avaliação pupilar, eu vou precisar de uma lanterna e avaliar a pupila desse paciente. Se este paciente não tem nenhuma pupila que reaja ao estímulo luminoso, ou seja, você está aplicando aqui uma luz, nenhuma reagiu, nenhuma luz, nenhuma pupila contraiu, você vai retirar 2 pontos. Por quê? Porque os 2 olhos não contraíram, então menos 2. Se uma pupila contraiu e a outra não, você retira 1 ponto. E se as 2 pupilas contraíram, você não retira nenhum ponto. Sendo assim, a pontuação mínima da escala de Coma de Glasgow-P seria 1 ponto, porque são 3 menos 2. Então varia de 1 até 15 pontos, tá certo? Isso é o que você precisa saber sobre a escala de Coma de Glasgow. E a gente tem aqui uma questãozinha para você matar e garantir a tua aprovação. Vamos lá? Vamos resolver essa questão aqui. A escala de Coma de Glasgow é um instrumento para avaliar a resposta de um paciente a estímulos verbais e dolorosos. Com scores vão de 3 a 15 pontos. Com base nos parâmetros desse instrumento, relacione as respostas apresentadas à pontuação correspondente. Então vamos lá. 3, 1, 2 e 4 pontos. Abertura dos olhos mediante ao estímulo doloroso. A abertura dos olhos, como é que a abertura dos olhos ela vai funcionar? De forma espontânea,
de forma espontânea, ele recebe 4 pontos. Ao comando verbal ele recebe 3 pontos. Ao estímulo de pressão ele faz 2 pontos. E o ausente ele recebe 1 ponto. Se abre os olhos mediante o estímulo doloroso, então se eu faço aqui esta pressão no paciente, então ele vai responder aqui 2 pontos. A barreira para ser a laranja. Pronto, aí ó. Pressão, 2 pontos. Então esse paciente aqui vai pontuar 2 pontos. Só cuidado para você não confundir, porque olha só, tá 1, 2, 3, 4, né? Eu vou até ver, talvez o gabarito, tal, a possibilidade de eu dar errado isso daqui é grande. Porque, ó, embora seja 2 pontos, onde é que eu tenho 2 pontos aqui? No 3, no item 3. Mas não são 3 pontos, são 2 pontos, tá? Porque o item 3 são 2 pontos, ok? Não faça essa confusão. Próximo. Flexão anormal diante do estímulo motor. Vamos lá, resposta motora. Se ele obedece o comando, ele recebe a pontuação máxima de 6. Se ele localiza, ele recebe 5. Se ele faz a flexão normal, ele recebe 4. Se ele faz a flexão anormal, ele recebe 3. Se ele faz a extensão, ele recebe 2. E se tiver ausente, ele recebe 1. A questão está me dizendo que ele tem uma flexão anormal. Então, esta flexão anormal está o quê? Flexão anormal equivale a 3 pontos. 3 pontos está no item 1. Item 1. Flexão anormal, item 1. Beleza. Mas são 3 pontos. Ok. Resposta verbal confusa. Vamos lá. Resposta verbal. Lembra como é que é? Se ele tiver orientado, são 5 pontos. Se ele tiver confuso, são 4 pontos. Se for palavras, são 3. Sons, 2. E ausente, 1. Tá vendo como tá fácil? Você fica repetindo aqui, fica bem fácil. É mais fácil do que Braden. Porque Braden são 6 parâmetros, aqui são só 3. Então, resposta verbal confusa. Onde é que está confuso aqui? Confusa é aqui, ó, 4 pontos. Então, confuso, esse paciente tem 4 pontos. Onde é que eu tenho 4 pontos? No item 4. Ok? Sobrou assim a ausência de resposta motora, o paciente vai ter 1.2. Se fosse para calcular aqui essa escala de Como de Gleason, abertura ocular, 2 pontos. Resposta verbal, ele estaria aqui com 4 pontos. E a resposta motora, ele estaria com 3 pontos, o que daria um total aqui de 9. Então, seria um TCE classificado como grave, tá? Mas ele quer 3-1, 4-2. 3-1, 4-2. Por que a gente não tem aqui a nossa resposta? Porque observa que é 3-1, 4-2, 3-1, 4-2. Mas observa aqui, ó, nos pontos. Por isso que eu falei que eu ia ver essa questão aqui, ó, porque ele quer saber os pontos. Então, na realidade, é 2, 3, 4, 1. Não é isso? 2, 3, 4, 1. Exatamente. Por isso que a resposta é letra B. Porque eu não estou levando em consideração esses números aqui, não. E sim esses daqui. Tá certo? Então, 2, 3, 4, 1. Por isso que o gabarito é a letra B. Aí, faz aí... Teria, deixa eu ver se tem outro. 3, 1, 4, 2, 3, 1. E pior que tem, ó. E o pior que tem, teria a alternativa poderia ser uma questão passível de recurso. Assinale a opção que indica a sequência correta de cima para baixo. Ele não fala da pontuação, mas levando em conta apenas a questão dos pontos, seria o item B. Maravilha? Mais uma questão sobre escala de Como de Gleason. A escala de Como de Gleason é um instrumento bastante utilizado para avaliar a resposta de um paciente a estímulos. Os scores vão de 3, como profundo, a 15, normal. Ao avaliar um paciente em um acidente automobilístico que está há 3 dias na CTI, a enfermeira aplica a escala de Como de Gleason e observa que o paciente apresenta a abertura dos olhos quando estimulado, o estímulo de pressão,
da resposta verbal com palavras desconexas, ou seja, palavras soltas, e aperta a mão quando solicitado. Aí vamos lá. Se ele abre os olhos ao estímulo, quando ele é estimulado, abertura ocular ao estímulo, ele vai receber 2 pontos. Resposta verbal desconexa, esse paciente aqui, ó, resposta verbal. Se tiver orientado, são 5. Se tiver confuso, são 4. Se tiver palavras, são 3. O deles são palavras, então vão ser 3 pontos. Então, abertura ocular, 2. Resposta verbal, 3. E a resposta motora, observa aqui, aperta o sua mão quando solicitado, então vai receber a pontuação máxima de 6. Quanto é que deu a pontuação dele? 6, com 3, 9. Com 2, 11. Então, o paciente que tem aí 11 pontos está apresentando coma superficial. Observe que essa questão ficou muito mais fácil da gente responder. É ou não é? Ficou ou não ficou? Por quê? Porque é repetição e a escala de Como de Glasgow ela é mais rápida, ela é mais prática, fica mais fácil de você avaliá-la. Maravilha? Show de bola? Vamos com tudo? Então a gente já viu aqui escala de Braden e escala de Como de Glasgow. Se você estiver gostando dessa live, se estiver gostando dessa aula, comenta aí embaixo, essa aula está muito boa. Comenta aqui se você está curtindo. Não esquece de compartilhar. Compartilha lá no teu Instagram, tira um print, compartilha. Estou aqui ao vivo com o Titio Ivo. Manda lá no grupo da faculdade, manda aí para os teus grupos de estudos, vamos para cima, vamos com tudo, rumo à nossa não, rumo à tua aprovação. Ok? E agora temos essa belíssima, linda, maravilhosa, perfeita, diva, querida escala ou índice de Aldrich-Krolik. Para que serve Aldrich-Krolik? Vocês já ouviram falar sobre ela? Comenta aí. Comenta aí. Eu quero ver se vocês já ouviram falar sobre ela. Vai, comenta. Comenta. Quero ver. Vocês já ouviram falar sobre essa escala? Já viu ela alguma vez em prova? Ó, quero todo mundo. Seguinte, respondendo a prova, acertando e ó, é sucesso, é nóis. Todo mundo depois de concursado. Beleza? Conhece a escala de Aldrich-Krolik? Escala de Aldrich-Krolik é utilizada no paciente que está na sala de recuperação pós-anestésica, tá? Para avaliar ele a alta desse paciente da sala de recuperação pós-anestésica para o setor de origem. A escala de Aldrich-Krolik, ela vai avaliar aqui 5 parâmetros. Quais? Questão da consciência, a questão da atividade motora, respiração, pressão arterial e saturação de oxigênio. E para você nunca mais esquecer, a escala de Aldrich-Krolik, ela tem um apelido. Esse apelido, quem inventou, fui eu. Mas não disse para ninguém não. Quem não? Calada. Fica quieto, olha só. Para você lembrar, a escala de Aldrich-Krolik, ela é para todo mundo chamada de Aldrich-Krolik. Mas para você, ela é chamada de Marquinhos. Marquinhos, Ivo. Marquinhos, bebê. Por que Marquinhos, Ivo? Ô, rapaz, você não conhece Marquinhos, não? Quem aí conhece Marquinhos? Marquinhos, rapaz. O Marquinho, aquele que passou na Ebicel. Conhece Marquinhos? Quem conhece? Só vai passar na Ebicel quem conhece Marquinhos. Olha só. A escala de Aldrich-Krolik é para te lembrar o que é que você avalia nessa escala. Então, SO é para te lembrar de avaliar a saturação de oxigênio desse paciente. C é para te lembrar de avaliar a circulação desse paciente. E onde é que está avaliando a circulação? Aqui, ó, na pressão arterial. É na pressão arterial que a gente avalia a circulação. E esse outro C? Esse outro C é para te lembrar do nível de consciência do paciente. Nível de consciência dele. E esse R aí? R é para tu lembrar que o paciente, ele respira. Não é isso? Ele não está respirando? Então, respiração. E o AM, Ivo, esse AM é de atividade motora.
Então, observa aqui, ó, movimentos, atividade motora. Então, para você lembrar do que é a escala de Aldrich-Kluge que avalia, é só lembrar do Marquinhos. Atividade motora, respiração, circulação, saturação de oxigênio e nível de consciência. São os 5 parâmetros que a escala de Aldrich-Kluge avalia. Gostou aí? Gostou? Tira o print, vai! Tira um print para você não esquecer disso daí. Só vai ser aprovado quem sabe disso. Maravilha? Aí vamos lá. A escala de Aldrich-Kluge, a gente vai ter aqui de 1 a 2 pontos em todos os parâmetros. Como é que funciona? Quanto ao nível de consciência, se ele estiver totalmente acordado, 2 pontos. Se ele desperta ao chamado, 1 ponto. Aos movimentos, se ele é capaz de mover os 4 membros, 2 pernas e 2 braços, 2 pontos. Se ele é capaz de mover 2 membros, 1 ponto. Respiração, ele respira normalmente, 2. Ele está com dispneia ou com respiração limitada em uso de oxigênio, 1 ponto. Circulação, a pressão dele está ali uma diferença menor do que 20% do nível que estava a pressão antes da anestesia, então 2 pontos. Se essa pressão tiver baixado muito, ele vai receber 1 ponto, entre 20% e 50%. Saturação de oxigênio, maior do que 2 em ar ambiente é 2 pontos. Maior do que 92, no caso. Maior do que 90 com oxigênio, 1 ponto. Basicamente, você precisa saber as pontuações de cada um, porque já, é de praxe. Você tem que saber a pontuação de cada um, porque ela pode dar um caso clínico e pedir para você, perguntando os pontos para você. Então, isso aqui é de praxe. E também o que é que ela avalia, os 5 parâmetros que ela avalia. Sabendo disso, vamos aqui responder essa questãozinha. Vamos lá. O índice de Aldrich-Kluge é um sistema numérico, escala, que permite a coleta de dados para critérios definidos. Tem como objetivo sistematizar as condições fisiológicas para a previsibilidade de alta para da sala de recuperação pós-anestésica. Lembrando que acima de 8 pontos o paciente está de alta. Assinar a alternativa que contenha dados sobre a escala de Aldrich e Kluge. Vamos lá, turma. Avalia a atividade motora, respiratória, circulatória e o estado de consciência. Vamos lá, atividade motora, respiratória, circulatória e o estado de consciência. Está completa essa alternativa? Não, né? Ela não está 100% completa porque ela não avalia só esses parâmetros. Tá faltando quem? É só lembrar do Marcos. Lembrei do Marcos? Tá faltando a saturação de oxigênio. Então, se tivesse aqui saturação de oxigênio, estaria certo. Então, abobrinha, A de abobrinha, tá errado. B. Avalia a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora só se tiver mudado, porque até onde sabemos isso aqui é o quê? Isso aqui é Glasgow. Abobrinha também. B de bobrinha. C. Avalia dor grave, dor moderada e dor leve, só se tiver mudado, errado. D. Avalia o tempo de intervalo de aferição de controles de oxigenação, terapêutico medicamentosa, integridade cutânea, alimentação. Eita! Abobrinha. Sendo assim, nós temos o nosso gabarito lindo, maravilhoso. Avalia a atividade motora, respiratória, circulatória, estado de consciência e saturação de oxigênio. Gabarito letra E. Partiu, vamos pro abraço. E aqui tá uma questão na qual, vamos lá para a próxima. A gente já assim, ó, gabaritou, vamos para a próxima. Gabaritou, vamos para a próxima. Olha aí. Qual é o score de Aldrich-Kluge para um paciente que está na sala de recuperação pós-anestésica e que apresenta respiração superficial sem conseguir tossir, necessidade de oxigênio suplementar para manter saturação acima de 90, desperta ao ser chamado, pressão arterial 30 milímetros maior do que a relação pré-operatória e é capaz de movimentar-se os 4 membros voluntariamente. Ei, bebê, é nessa hora aqui que o candidato ele treme todinho na base, né? Eita, rapaz. Aí é aquele momento que você vai pensar assim, rapaz, bem que o Ivo falou.
Bem que o Ivo disse que eu tinha que estudar isso daqui. Bem que ele falou que era para eu acordar e ver essa tabela. Rapaz, eu não obedeci o Ivo. É isso que dá. Por isso, pega aí o direcionamento, vem com o titio Ivo e vamos lá. Olha só. Ele avalia aqui a respiração. Ele diz que essa respiração é superficial, sem conseguir tossir. Respiração, ó, respiração superficial e sem conseguir tossir é 1 ponto. Esse paciente está com dispneia, é uma respiração limitada, tá? Respiração superficial, ele está com dispneia. Ele vai dizer que necessita de oxigênio suplementar para manter 90%. Saturação de oxigênio, ó, precisa acima de 90% ter oxigênio. Então ele vai receber também aqui mais 1 ponto. Desperta ao ser chamado. Então, desperta ao ser chamado, avaliando a consciência, 1 ponto também. Pressão 30 milímetros maior. Então, ele vai receber aqui também 1 ponto. E é capaz de movimentar os 4 membros, ele vai receber aqui 2 pontos. Vamos somar. 1 com 2, 3. Com mais 1, 4. Com mais 1, 5. Com mais 1, 6. Gabarito da questão, item B. Ivo, eu só conseguiria acertar se eu soubesse essa escala? Sim. A prova vai dar a escala? Não, né? Que ela não é besta. Besta é tu, se tu não souber ela. É você que tem que estudar, ok? Então, escala de Aldrich-Krulik, cheque. Então, falamos escala de Braden, escala de Como de Glasgow, escala de Aldrich-Krulik. Ivo, tem outra escala para a gente saber? Temos. E aqui a gente vai ter a escala de Apgar, ou índice de Apgar. O índice de Apgar é utilizado para avaliar a questão da vitalidade dessa criança na sua adaptação da vida extrauterina. Ela é feita no 1º e no 5º minuto de vida, tá certo? E se no 5º minuto de vida ela der uma pontuação menor do que 7, esse paciente vai ter que ser avaliado a cada 5 minutos durante 20 minutos, tá? Então, o índice de Apgar, ele vai avaliar quais parâmetros? Cor da pele, cadê minha caneta? Cor da pele, irritabilidade reflexa, frequência cardíaca, respiração e tônus muscular. Quantas letras tem Apgar? Apgar tem 5 letras. Quantos parâmetros vamos avaliar? 5. Cor da pele, irritabilidade reflexa, frequência cardíaca, respiração, tônus muscular. Repete comigo. Irritabilidade reflexa, cor da pele, frequência cardíaca, respiração e tônus muscular. Aí vamos lá. Como é que vai ser a pontuação desse paciente? Então a gente vai ter aqui pontuação que varia de 0. Então nós temos aqui, bora, cadê minha canetinha? Caneta, 0, 1 e 2. Quanto à cor da pele, se o paciente tiver cianótico, azul, 0 pontos. Se tiver uma cianose apenas nas extremidades, ou uma coloração roxeada, 1 ponto. E se ele tiver corado, 2 pontos. Irritabilidade reflexa, não tem nenhum estímulo, 0. Se tiver alguma resposta, 1. Se o paciente chora, tosse, espirra, faz careta, 2. Frequência cardíaca, se tiver ausente, o paciente está parado, né? 0 pontos. Abaixo de 100 batimentos, 1 ponto. Acima de 100 batimentos, 2 pontos. Respiração ausente, nenhum ponto. Respiração fraca, lenta, 1. E choro forte e vigoroso, 2 pontos. E quanto ao tônus, se eu tiver ausente, 0. Se tiver pouco movimento e reflexo nas extremidades, 1. Mas se tiver muito movimento com flexão das extremidades que resiste à extensão de braços e pernas, o paciente recebe 2 pontos, tá? Então, escala índice de Apgar vai avaliar isso daí. Então, avalia cor, irritabilidade, frequência, respiração e tônus muscular. Lembrando que, se esse paciente tiver entre 0 e 3 pontos, significa que ele tem uma asfixia grave. Se esse paciente pontuar entre 4 e 6, é uma asfixia moderada, vai anotando aí. Moderada.
Se tiver entre 7 e 6, né, 6 a 7 pontos, esse paciente está com asfixia leve. E se tiver maior do que 8, esse paciente está com boa vitalidade. Boa vitalidade. Vamos ver aqui. A escala de Apgar é um dos parâmetros utilizados na avaliação do recém-nascido na sala de parto. Sobre o tema, é incorreto afirmar que a avaliação deve ser feita no primeiro e no quinto minuto de vida, podendo ser repetido se necessário. Certinho, eu falei para vocês, primeiro e quinto minuto, onde tem número tem questão, então pega essa informação e não esquece. B. Caso a pontuação esteja menor do que 7 no quinto minuto, o recém-nascido deve ser reavaliado a cada 5 minutos, certinho, até os 15 minutos de vida. Aqui é que pega o candidato desatento, porque eu falei para vocês que é até 20 minutos de vida. Então, se tiver menor do que 7 no quinto minuto, ele vai fazer a cada 5 minutos, todavia, durante 20 minutos, tá certo? Por isso que a alternativa B está incorreta. Vamos ver aqui a C. Esta escala não é utilizada para avaliar a necessidade de reanimação cardiopulmonar no recém-nascido. Acaba que a banca considerou esse item como verdadeiro. Na realidade, ela não é assim, um parâmetro para indicar RCP também não, tá? Mas o mais errado é a letra B. A escala de Apgar é utilizada como forma de avaliar a adaptação do recém-nascido da vida intrauterina para a vida extrauterina, exatamente o que eu falei para você. Show de bola? Perfeito. Então, olha só, já estamos indo aqui para a nossa última escala. Então, nós falamos sobre Braden, sobre Glasgow, sobre Aldrich-Krulik, falamos sobre agora o índice de Apgar. Vamos falar agora sobre a escala de Ramsay, que é uma escala de sedação, que vai variar de 1 até 6 pontos. 1 é aquele paciente ansioso, agitado, inquieto. O paciente está agitado, igual você antes da prova. 2 é o paciente tranquilo, cooperado, orientado, aquele paciente que todo mundo quer, aquele paciente que está ali sabendo que a aprovação vai vir. 3 é o sonolento, que ele responde apenas a comandos. 4 é o paciente que acorda aos estímulos leves. 5 abre com resposta a estímulo de pressão. E 6 é um paciente que não tem nenhuma resposta, que está totalmente sedado. Como é que cai na prova? Olha só. De acordo com a escala de sedação de Ramsay, o grau obtido para um paciente internado na UTI que se apresenta sonolento, porém atende a comandos verbais é... Então vamos lá. Qual é o paciente sonolento que responde a comandos verbais? Sonolento, responde a comandos verbais. Grau 3, gabarito da questão, letra C, show de bola, C de concursado que você vai ser, tá certo? Turma, teoricamente, na teoria, a nossa aula teria que acabar aqui, mas eu não sou besta nem nada. Eu vou dar um bônus para vocês. Eu vou dizer aqui, vou mostrar essa escala aqui para que vocês possam dar uma estudada sobre ela. Vocês conhecem, porventura, vocês conhecem a escala de ASA? Se vocês não conhecem, é bom vocês conhecerem, tá certo? Que é uma classificação da Associação Norte-Americana de Anestesiologia, tá? Uma escala utilizada aí para pacientes que vão fazer procedimentos cirúrgicos. Então, a gente classifica aqui esse paciente em ASA 1 até ASA 6. Sendo que esse paciente ASA 6 é um paciente doador de órgão, tá? É um paciente com morte cerebral, doador de órgão. ASA 5 é um paciente moribundo que não espera sobreviver sem a operação. Então, é um paciente com aneurisma abdominal, trauma maciço, sangramento intracraniano, com efeito de massa, isquemia mesentérica, um paciente bem grave. O ASA 4 é um paciente com doença sistêmica grave, que é uma ameaça de vida constante. É um AVC, é um acidente isquêmico transitório, é um infarto do miocárdio, é uma doença arterial coronariana, com um estente recente, menor do que 3 meses. ASA 3 é um paciente com doença sistêmica grave, que tem limitação funcional significativa. Então, uma ou mais doenças moderada a grave. Exemplo,
diabetes e hipertensão má controlada, DPOC, obesidade. Se essa diabetes ou hipertensão estiver controlada, ele é um paciente asa 2, onde eu vou ter aqui doenças leves sem limitações. Então, fumante, ingesta de álcool, gravidez, obesidade, diabetes bem controlado. E a asa 1 é um paciente saudável. Por que eu falei isso? Porque já caiu na prova. Olha só. A classificação do estado físico ASA, da Sociedade Americana de Anestesiologia, é uma ferramenta importante para a avaliação pré-anestésica do paciente para que haja um planejamento do risco cirúrgico do paciente. Esse risco cirúrgico é uma forma de avaliação do estado clínico e condições de saúde do paciente, de forma a identificar possíveis complicações. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Ó, asa 1, você sabe que a asa 1 é um paciente que está saudável. Então, não é isso daqui não, tá? Asa 3, diabetes mellitus severa e doença cardíaca congestiva. Rapaz, parece ser a nossa alternativa, né? Asa 2, hipertensão compensada? Sim, mas não entra aqui distúrbio psiquiátrico. Asa 5, paciente com infarto agudo do miocárdio recente, insuficiência renal. Asa 5 é isso daí mesmo? Asa 5 não, na verdade, infarto recente é a asa 4, sendo assim o gabarito seria nossa letra C. E assim, agora sim a gente encerra essa aula. Agora me conta aqui, gostou dessa aula? Ó, fazer um convite para vocês. Eu estou criando um grupo de estudos voltado para EBSERH, vou deixar aqui na descrição do vídeo, um grupo no WhatsApp, onde eu coloco lá questões, a gente vai discutindo ali questões sobre os mais diversos assuntos da enfermagem, tá? Se eu fosse você que está se preparando agora para o EBSERH, não perderia tempo e entrava agora no grupo. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada para estar dentro deste grupo, tá certo? No mais, foi um prazer ter mais uma aula, mais uma live. Te espero na nossa próxima quinta-feira. Tamo junto? Tira um print nosso, print da aprovação, tira o print para aí, print da aprovação, Big Boss. Print da aprovação, vai. Se estiver dirigindo assim o seu carrão, ó. Te vejo na próxima aula. Educação Transforma. Tamo junto.